Olá amigos, estamos aqui de retorno para estudar mais um capítulo da obra Garimpo de Amor pela veneranda Joana de Ângeles. No capítulo de hoje estaremos a nos dedicar a falar do 25º, Amor e Paixão. Antes de propriamente adentrarmos neste capítulo, eu acho interessante nós falarmos um pouco desse conceito da paixão. Esse conceito filosófico, apresentado principalmente por Sócrates e Platão na Grécia Antiga, ele vem sido ventilado ao longo das épocas da humanidade. Seu significado vem sido inclusive deturpado por muitos que desejam dar aso às paixões vis, em detrimento dos grandes arroubos de paixões dignificadoras, que Joana de Ângeles, especialmente, de uma forma poética, vai falar que são filhos, a paixão como filha do amor. E no livro O Livro dos Espíritos, no capítulo 12º do terceiro livro, quando Allan Kardec vai falar das leis morais, intitulado Perfeição Moral, os itens, principalmente 907, 908, 909, falam sobre as paixões boas e más. Por exemplo, no item 907, Allan Kardec vai perguntar à espiritualidade superior: visto que o princípio das paixões está na natureza, ele é mau em si mesmo? Ao que a espiritualidade redargue: não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, porque o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a grandes coisas, sendo o abuso que delas se faz que causa o mal. Quando nós pensamos, por exemplo, na figura emblemática de Paulo de Tarso, que, movido pela imensa paixão ao Cristo, saiu divulgando, foi o maior propagador do Evangelho, e graças a ele nós temos o conhecimento dos ensinamentos de Deus aqui no Ocidente, do Cristo aqui no Ocidente, nós vemos que ele foi movido por uma grande paixão, e que essa paixão foi edificante, que graças a esse fogo da paixão, ele foi inclusive alimentado e reabastecido para dar aso, com base na sua intrepidez, com a sua firmeza e vontade, resolução, de ser o maior divulgador do Evangelho de todos os tempos. Mas, quando nós vemos alguns tiranos, déspotas e até mesmo loucos, que foram figuras célebres, que ocuparam altos cargos no Império Romano, tanto na Antiguidade como na Idade Média, como ainda na Idade Moderna, os grandes poderosos, os detentores do poder, que têm o poder de manipulação das massas e de governar vidas, nós vemos que quando eles são movidos por paixões vis, mais rasas, eles são capazes de dizimar vidas, dizimar famílias e promover uma destruição sem precedentes. Então, é mais ou menos nesse íntere que a espiritualidade responde a Kardec. Depende se o princípio é bom ou ruim. E aí, na questão subsequente, Allan Kardec pergunta como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más. Porque observe que a espiritualidade, além de falar da qualidade da paixão, também vai falar da intensidade. A paixão está no excesso acrescentado à vontade. Então Allan Kardec pergunta: como é que a gente vai mensurar esse excesso? E a espiritualidade responde: as paixões são como um cavalo que é útil quando está dominado e que é perigoso quando ele é que domina. É como o fogo. O fogo é útil à medida que nós dominamos, mas se o fogo é descontrolado, pode provocar incêndios capazes de ruir e destruir. Reconhecei, pois, que uma paixão torna-se perniciosa a partir do momento em que não podeis governá-la, e que ela tem
por resultado, um prejuízo qualquer para vós ou para outrem. Observe que quando nós falamos da paixão pelo Cristo, essa paixão, ao invés de nos tornar cegos, nos torna lúcidos. Nós somos abençoados por uma consciência, uma visão da vida mais ampliada. Nós temos inclusive os nossos sentidos mais avantajados. Então, nesse ponto, essa paixão, ao invés de nos dar o atavismo, ela nos liberta. Quando a paixão liberta, de certa forma, ela está sob o nosso controle, o controle da vontade. Isso não significa que nós podemos medir exatamente ou dosar essa paixão, mas em certo nível está dentro do nosso consciente, do nosso livre-arbítrio. Empregar mais ou menos força, mais ou menos resolução no desdobramento dessas ações em prol dessa paixão. E aí na questão 909, Kardec pergunta: o homem poderia sempre vencer as más tendências pelos seus esforços? E essa questão, ela tem uma importância na nossa vida tão grande, porque significa o seguinte: se a espiritualidade respondesse negativamente a essa questão de Kardec, onde o livre-arbítrio? Onde a capacidade da redenção? Onde a capacidade de nós repararmos os nossos equívocos? Se as paixões fossem tão avassaladoras a ponto de nos tomar como um tsunami e de nos afogar. Mas a espiritualidade responde a Kardec: sim. E algumas vezes por fracos esforços. E aí eu gostaria até de fazer uma complementação no auge da no arrobo de ousadia com relação a essa resposta da espiritualidade. Muitas vezes nós subestimamos a nossa capacidade de controlar as nossas más tendências e as nossas más paixões. Mal poderíamos imaginar que em determinada circunstância, com um simples esforço de vontade, quero fazer diferente, quero ser diferente, nós já tomaríamos o controle da situação. E aí a espiritualidade continua dizendo: é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então veja, está à nossa disposição as armas, né, no sentido positivo da palavra, não no sentido belicoso, né, de destruição, mas as armas de reconstrução íntima estão à nossa disposição. Basta querer, basta o esforço. E isso é profundamente interessante, porque nem sempre nós nos convencemos disso. E aí, voltando para o nosso livro, Joana vai inaugurar o capítulo dizendo assim: são essas paixões, filhas do amor, que oferecem os mais belos contributos de arte, de literatura, de ciência. Quando nós vemos figuras notáveis, Albert Einstein, Marie Curie, Louis Pasteur, Thomas Edison, Nikola Tesla, Foucault, Faraday, Lenz, figuras notáveis da ciência, da tecnologia, em diversas áreas, química, física, engenharia. Quando nós vemos essas figuras notáveis varando a noite, tendo experiências anômalas para perceber a intuição da espiritualidade, para que aquilo fosse desdobrado em novas descobertas científicas, nós vemos quão é importante nós canalizarmos essa grande força que temos interiormente, que são as filhas do amor, essas paixões. Porque essas paixões fazem com que nós tenhamos condição de suplantar quaisquer dificuldades financeira, material, doenças, limitações tecnológicas, enfim. Faz com que nós permaneçamos perseverantes na busca, na consecução daquele objetivo. Então essas paixões precisam e devem ser alimentadas. É o que Sócrates e Platão falavam com respeito ao culto do bom e do belo.
alimentar esse tipo de paixão. E aí Joana vai dizer: a opção exacerbada, quase sem lucidez, em torno da pessoa ou do objeto elegido, nesse momento se torna uma necessidade sem a qual a vida perde o sentido. Nesse momento, a paixão cega. Por quê? Porque quando nós somos apaixonados por uma pessoa, por um objeto, por um ideal, nós estamos tão compenetrados em obter aquele objetivo, né, em alcançar aquela meta, que nós esquecemos as dificuldades e vamos sempre em frente. Então nós ficamos obcecados por atingir aquele objetivo. Por isso, o nosso foco, o nosso alvo tem que ser bem visto, tem que ser bem planejado, bem calculado. Porque se nós depositarmos todas as nossas crenças, todas as nossas energias em algo efêmero, frívolo, que passa, que fica apenas na epiderme das sensações, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos sentir amargurados. Veja quantos casos de feminicídios e de outros delitos, homicídios passionais. Pessoas que se dizem amantes, amar demais um cônjuge, um namorado, e quando a relação se rompe, finda, a pessoa não consegue conviver com a sua realidade sem aquele ser. E aí endoidece e quer matar. E às vezes matar-se. Não é incomum que após uma tentativa ou o próprio homicídio chegado às vias de fato, o autor torna-se um autorcida e tira a própria vida, ou pelo menos tenta. Não é incomum a gente ver isso nos jornais, né? Pelo menos nas últimas comunicações aí odiernas tem chovido exemplos nesse sentido. Então observe que a paixão tem essa nuance de nos cegar. Então é necessário que nós possamos escolher bem o alvo. Expressando a sua forma de amor, domina as paisagens da mente e do coração, alterando completamente a conduta e as aspirações idealísticas que passam a girar em torno daquilo que se convencionou indispensável à vida. Quando nós somos então movidos a um ideal, nós ressignificamos a nossa própria vida, damos um colorido especial a ela, encaramos-a de um modo diferente, mais otimista, com mais esperança, com mais fé no futuro, né? E uma outra questão aqui é a seguinte: existe um conceito da psicologia analítica apresentada por Carl Gustav Jung, que são as sombras. O ser psicológico vive em conflito com polaridades, funciona de acordo com polaridades: claro, escuro, luz, sombra, feminino, masculino, né? Era a tese que Jung defendia. E a sombra, principalmente quando nós vemos assim pessoas que criticam ferrenhamente outrem, possivelmente aquela crítica mordaz é um fenômeno de ocultar a própria sombra. Então muitas vezes a crítica que você faz é algo que você percebe em si, que na verdade você deseja ocultar, e aí você transfere para outra. A transferência também é uma forma de expressão afetiva emocional, que Jung também defende, principalmente quando ele vai falar da transferência dos pacientes para com seus terapeutas, que a pessoa está fragilizada, sensível, o terapeuta está ajudando-a para que ela se encontre, né, para que ela encontre as respostas para os seus problemas existenciais. E em algumas circunstâncias pode haver o fenômeno da transferência, ou seja, o paciente percebe no terapeuta alguém que é o salvador da pátria, né, que é o resumo de todas as qualidades e características ideais num ser. Transferência. No momento que nós criticamos alguém, também é um fenômeno de transferência.
em que eu transfiro as minhas sombras para outra e para ocultá-las, as minhas, os meus próprios defeitos, as minhas próprias imperfeições. Então, o que esse introito para dizer que o que Joana está falando aqui, esse fenômeno de transferência, ele é muito usual no início das paixões, logo quando as paixões irrompem, porque aquele ser, aquele objeto, aquele ideal é tudo que eu tenho de mais valioso na minha vida, e sem aquilo minha vida não faz mais sentido. Isso não é ruim. Vejam as questões 907, 908, 909 de O Livro dos Espíritos. A questão é, isso me controla ou eu tenho certo controle sobre isso? Aí é que a gente vai ver se é bom ou se é ruim. E mais, isso me faz bem? Porque quando um relacionamento não nos faz crescer, não nos faz bem. Ter desafios a superar, diferenças a resolver, né, oportunidades de exercitar a tolerância e o perdão é comum a todo e qualquer relacionamento. Mas quando aquele relacionamento machuca, constrange e impede o nosso crescimento, temos um problema. Porque sofrer é uma resposta nossa em relação a estar em contato com essas dificuldades. Então, não necessariamente quando nós estamos sofrendo, não estamos crescendo. Pelo contrário, muitas vezes o crescimento vem à custa de sofrimento, porque é a nossa forma imperfeita de evoluir. Mas quando aquela relação nos impede, nos deixa coartados, aí é necessário rever. E aí Joana prossegue dizendo assim: certamente não foram vazios os tempos que passaram, porque também possuíram sua beleza própria para aquele momento. De igual maneira, a atualidade não tem sido tão destituída de significado conforme no momento se tem a impressão, e logicamente o porvir não será tão nebuloso como se supõe. Quando nós passamos por um desgosto, achamos que não vamos suportar aquele desafio, que é muito para nós. Principalmente se estávamos mortos de paixão e o outro nos desprezou. O mundo caiu e aquela depressão, aquela agonia, não quero mais viver, nada mais faz sentido. Pouco tempo depois, os dias vão passando, aquele sentimento vai se apacentando e a gente vai vendo que não era bem daquela forma distorcida como a gente estava vendo. Então é nesse íntere que ela está falando. A paixão quase sempre resulta de desejos sexuais não atendidos, de ambições do ego não equilibrado, de competições inconscientes, em vãs tentativas de afirmação da personalidade. Nós o tempo todo lidamos com a nossa libido. Freud defendia isso demais na sua psicanálise. Não necessariamente no aspecto sexual, mas nós lidamos com a libido sempre em todas as nossas atividades criativas. Mesmo as pessoas que são abstinentes sexuais, elas utilizam essa força da energia sexual, essa força da libido, canalizando para outras paixões, para um ideal, para outros fins. Por exemplo, os jovens, né, que ainda não tiveram sua iniciação sexual, eles utilizam essa energia para estudar, para se envolver em causas engajadoras, enfim. Então, o que Joana está dizendo aqui é que quando nós nos sentimos frustrados em relação ao nosso próprio ego, nós começamos no fenômeno de transferência. Então observe, o ser que é plenificado, que conseguiu a sua integração com o self, com a sua essência, ele não vai fazer transferência, porque ele não precisa do outro para que ele se veja. Nós precisamos, porque nós ainda estamos envolvidos pelo ego e precisamos aprender com o outro para progredir moralmente. Só que interagir e progredir moralmente é uma coisa, na interação social com o outro. Outra coisa é a gente transferir os objetos de nossas frustrações para o outro,
querendo ocultar as nossas sombras, quando deveríamos descortiná-las, exibi-las para nós mesmos, a fim de lutar contra as nossas más inclinações. O esforço. Questão 909 de O Livro dos Espíritos, que lemos aqui. Se nós estamos determinados em empregar o esforço para contornar as nossas más inclinações, as nossas más paixões, estamos invariavelmente no caminho certo. E não vamos dar aso a desvarios sexuais, ao uso da libido para essa satisfação egóica. Pelo contrário, usaremos esse grande potencial criador para fazer o bom e o belo. Então, essa reflexão de Joana é magnífica. É comum encontrar-se essa paixão de natureza transcendental naqueles que se doam para construir novas realidades de beleza e de santificação na humanidade. Irmã Dulce, Santo Antônio de Pádua, São Francisco de Assis, Joana de Cusa, Joana Angélica, notáveis exemplos que nós temos em toda a história. Gandhi, Martin Luther King, enfim, nós temos diversos exemplos de pessoas que se doaram verdadeiramente em ideais, em causas humanitárias e que colocaram nessas paixões o alimento bendito para produzir o bom e o belo. E aí Joana vai dizer que, quando acalmada a explosão dos desejos, propicia o surgimento de dúlcidas vibrações do bem-querer, do participar de outras vidas, do prolongar-se na direção de outrem, de envolvimentos afetivos que resultam saudáveis. Divaldo Franco, há cerca de 3 meses atrás, esteve na Semana Espírita de Vitória da Conquista, na Bahia. E ele contou uma história, ele falou mais ou menos assim, eu achei muito interessante. Ele disse: vou falar uma coisa agora que pode chocar. O que vocês acham que Maria Madalena sentiu quando viu Cristo? Ela era uma meretriz. Utilizava do próprio corpo, dizia ele, como a própria máquina de costura para produzir o seu sustento. Ela estava acostumada às sensações mais rasas. Tinha uma relação sexual aqui, minutos depois não sentia mais nada. Quando ela viu, resumindo, encerrando todo o significado de beleza que havia no mundo inteiro, que imantava ela com o olhar, o que vocês acham que ela sentiu? Paixão. Tanto que num arrobo de paixão ela diz: dou-te a vida. E ele aceitou, mas disse: aceito, mas não agora. Por quê? Sabiamente, o Cristo estava esperando acalmar a explosão dos desejos, propiciando o surgimento de dúlcidas vibrações de bem-estar, esperando o amor florescer. Então esse exemplo de Maria de Magdala é fascinante. E Divaldo contou com uma maestria especial que nós estamos tentando reproduzir aqui para dizer exatamente isso. Passada a paixão, acalmada a paixão, quando ela é filha do amor, vem o amor, com as suas dúlcidas vibrações e expressões de carinho. A paixão, amor, vai prosseguir Joana, esquece-se de si mesma, a fim de não malbaratar o tempo em superficialidades. Fixando a mente no objetivo estabelecido, avança sem detença na sua execução, nunca diminuindo o entusiasmo, nem mesmo quando diversos fatores surgem, dificultando-lhe a execução. Nós suplantamos todas as dificuldades como estamos apaixonados. Não há tempo ruim. Viajamos centenas de quilômetros, varamos a noite em claro. Vem a inspiração de onde nós menos imaginamos. Perdemos o sono. A vida nós a enxergamos com lentes coloridas, com uma ótica toda pautada no amor. Quando nós estamos apaixonados é bom demais. E nós temos, amigos, a grande oportunidade e a grande dívida de gratidão de sermos apaixonados pelo amor divino.
Porque foi Deus que nos abençoou com a dádiva da vida. Então é uma demonstração de gratidão nós nutrimos essa paixão pelo Cristo. E é exatamente assim que Joana vai encerrar o capítulo. Por amor, paixão, ele deu a vida e prossegue, infatigável e confiante, como naquela ocasião, ensinando, ajudando e aguardando. O Cristo, há mais de 2000 anos, já nos amava. Já era o Cristo antes que nós fôssemos. E Ele permanece desde aquela época, de braços abertos, esperando que nós trilhemos o nosso caminho em direção a Ele. O que nós estamos esperando? Vamos nos render a essa doce paixão. Com Cristo, nós nunca estaremos sozinhos, nunca estaremos abandonados, nunca nos decepcionaremos, nunca nos frustraremos. Muita paz.